A gente sabe quem entende dizer as coisas. O que adiantou o Simon falar, ou Bill, ou Walter? Já está na hora de algumas pessoas saberem que deviam ficar de boca calada e deixar as decisões para o resto de nós. Eu li O Senhor das Moscas. O livro O Senhor das Moscas foi escrito por William Golding e publicado em 1954 na Inglaterra. Conta a história de um grupo de meninos que, após um acidente aéreo, precisa sobreviver em uma ilha deserta, sem a presença de nenhum adulto. No início as coisas vão bem, um líder é eleito, regras de convivência são estabelecidas. Mas não demora muito para as crianças abandonarem as suas convicções e se tornarem verdadeiros selvagens. Nesse romance, o Golding nos mostra o que acontece com o homem na ausência de limites e todo o mal que é intrínseco à nossa própria natureza. De todos os personagens apresentados ao longo da narrativa, e são muitos, todos bem desenvolvidos, eu escolhi falar sobre 2 para vocês. O primeiro é o Ralph, o líder eleito através de votação. O Ralph é um menino muito ponderado, ele tenta sempre pensar no bem do grupo. Uma das suas primeiras providências na ilha foi coordenar a construção de uma grande fogueira para atrair a atenção de navios e possibilitar um resgate. O Ralph se esforça em permanecer conectado aos hábitos e valores da civilização. O segundo garoto é o Jack, ele era o outro candidato a líder do grupo. Após a derrota para o Ralph, ele se torna o chefe de um subgrupo dos caçadores. Apesar do Jack também pertencer à aristocracia inglesa, ter tido uma boa educação, ele se encanta completamente pela vida primitiva, sem regras, sem amarras. A sua única obrigação passa a ser a satisfação pessoal. O Jack personifica um estado de regressão à natureza. É em torno do Ralph e do Jack, desses 2 polos, que vai se estruturar toda a vida na ilha. É interessante nós pensarmos em como a sociedade do Senhor das Moscas se transforma ao longo da história. Inicialmente, sem a presença de qualquer adulto, não existe uma autoridade ou leis que digam às crianças como elas devem se portar. E é por isso que a figura do Ralph, um menino mais velho, parece tão atrativa. O Ralph lidera os meninos de maneira democrática, convocando reuniões, discutindo ideias. Porém, tantos capítulos depois, surge a ameaça de um monstro na ilha, uma criatura formada a partir dos pesadelos das crianças. O Ralph não parece mais capaz de proteger o grupo, e o Jack, que já se mostrou um excelente caçador, torna-se uma alternativa. O Jack é tirânico, bruto, se entrega facilmente à violência, mas mesmo assim consegue atrair boa parte dos meninos para junto de si. Tanto na democracia do Ralph quanto na tirania do Jack, existe um preço a ser pago pela vida em sociedade. Os meninos abdicam de parte da sua liberdade natural. O preço, claro, é muito maior na tirania, mas não é sobre isso que eu gostaria de falar. O que eu destaco é que em ambos os casos é o medo que leva as crianças a aceitar a autoridade do outro. O homem não se une em sociedade porque é bom ou naturalmente colaborativo. Ele vive em grupo porque se sente constantemente ameaçado. Nós estamos sempre dispostos a trocar a nossa liberdade, individualidade, por um sentimento de proteção. Isso explica, por exemplo, a facilidade com a qual as crianças aceitam a brutalidade do Jack. Explica também, em última análise, o nosso sempre presente fascínio pelo totalitarismo. Toda essa alegoria política presente no Senhor das Moscas faz referência a um outro livro, escrito pelo filósofo inglês Thomas Hobbes e publicado em 1651. No Leviatã, o Hobbes diz que a guerra faz parte da natureza do homem. Se não existia um governo centralizador, absoluto, todos ficam à mercê de todos, sobretudo os mais fracos. A convivência se torna impossível. O homem é o lobo do homem, em uma citação famosa da obra. Nós somos sempre a nossa maior ameaça. O autor do Senhor das Moscas, William Golding, ele atuou como oficial da Marinha Britânica durante a Segunda Grande Guerra, o que talvez ajude a explicar essa visão tão pessimista do ser humano. Eu acho que é impossível ter vivido naquela geração, ter presenciado os horrores da guerra, o Holocausto, sem ter tido as suas convicções profundamente modificadas. O Golding nos mostra não só a nossa capacidade de produzir o mal, mas principalmente a nossa capacidade de tolerar o mal.
O Senhor das Moscas é um dos grandes clássicos da literatura pós-guerra e é uma leitura muito impressionante. Há muito mais do que ser dito, mas eu vou finalizar com uma curiosidade sobre o título da obra. Senhor das Moscas é a tradução literal do nome hebraico Beelzebul. Sim, o autor deu ao seu livro um dos nomes do diabo. Eu não posso falar muito sobre o papel do Senhor das Moscas nessa narrativa, sob o risco mortífero de um spoiler, mas digamos apenas que em um dado momento, quando nós temos mais informações sobre o Senhor das Moscas, o meu adorável queixo literalmente caiu. É uma cena muito boa. Leiam O Senhor das Moscas, esse se tornou um dos meus livros favoritos da vida, e se vocês já leram, não deixem de comentar, eu vou adorar saber as impressões de vocês. Grande beijo e até a próxima!